Sim? Quem gosta de esporte? Levanta a mão. Muito bem. Quem pratica esporte? Muito bem. Obrigado, Lázaro, pela sinceridade. Todo esporte tem regras. Sem as regras, os esportes não passam de uma brincadeira de criança. Eu estou a brincar com o Oliver e ele não respeita nenhum tipo de regra. Ele faz o que ele quer, ele é mais forte do que eu, ele ganha até quando ele perde, ele coloca as regras. É um miúdo de 3 anos, quase 4 anos. Está virando já adolescente. Mas para ele não há regras. E pelo fato de não existir nenhum tipo de regras, não há limites, não há vencedores, não há perdedores, somente uma brincadeira de criança. Todo esporte tem regras, mas também nós podemos levar isso ao Evangelho. O Evangelho tem regras de jogo. E quando nós não respeitamos as regras do jogo, o nosso Evangelho não passa mais do que uma brincadeira de criança. Isto é uma realidade. Um tempo atrás, eu falei a respeito disto, que nós não podemos pegar na Bíblia e começar a tirar tudo que nós não gostamos. E depois esperar que tudo que a Bíblia diz funcione na minha vida. Não funciona dessa maneira. Deus tem colocado regras do jogo muito claras. Tem um vídeo aí dando voltas, né? Eu não estou ouvindo a palavra de Deus, vai ler a Bíblia. Mas eu quero ouvir em voz audível, leia em voz alta. Não tem, a palavra de Deus está escrita, a palavra de Deus, graças a Deus, está em português. Você prefere inglês? Está em inglês também. Você tem preferência pelo espanhol? Está em espanhol também. A palavra de Deus é clara e está escrita. E nós podemos ler ela e entender as regras do jogo. Tem alguém por aí que me diz, mas pastor, estou a ler a Bíblia, mas não estou a entender. Continua a ler, até entender. Porque a própria Bíblia se explica a si mesma. Enquanto você mais lê ela, mais compreende ela. Amém? Porque ela faz referência a ela mesma. Então, é claro que se você chega numa conversa da qual você não entende nada, com um grupo de expertos, você vai ficar viajando no maionese. Não vai entender nada. Mas, à medida que você vai estudando e aprendendo, você vai ficando por dentro da conversa, é ou não é? Cadê os universitários? Não acontecia isso no começo. Você entrava nas aulas, falavam de química, falavam de biologia, falavam de matemáticas avançadas, e você ficava lá, meu Deus, eu vou morrer nesta aula. Mas, com o tempo, olha, você começava a ficar por dentro do assunto. O pior que nós podemos fazer na vida cristã é ignorar as regras do jogo. E como nós, às vezes, ignoramos, vou esclarecer, hoje não tem intercessão 8 horas, tá bem? Não vem na igreja, tá? Era só uma brincadeira com o jogo da UEFA. Como nós, tinha colocado isso aqui, tá? Tirar problema aqui na igreja. Quando nós não temos em mente as regras do jogo, nós começamos a inventar regras do jogo. E eu queria ler algumas para você, eu escrevi aqui, um decálogo. 10 regras do jogo que nós às vezes inventamos. Se ninguém me vê, não há consequências. Se ninguém está a ver, não há nenhum tipo de consequências. Não é amém, irmã? Outra regra do jogo falsa que nós inventamos. Se repetir uma mentira muitas vezes, torna-se verdade. Essa até é popular, né? Já até completaram aí. A terceira regra do jogo que nós inventamos. Enganar ao outro é válido, sempre que o outro não fique sabendo. Outra regra do jogo que nós inventamos. Todos me devem aceitar como eu sou. E essa passa até desapercebida muitas vezes, né? Todos têm a obrigação de aceitar como eu sou, mesmo se o jeito que eu sou machuca as pessoas. Se eu sou assim, se aguentem, eu não vou mudar.
Quando o cristianismo na base é transformação. Nós não somos pessoas ou obras finalizadas. Deus ainda está a trabalhar na nossa vida. Pelo fato de estar a trabalhar na nossa vida, nós temos que manter mente e coração aberto. Longe está você de ser cristão perfeito. Longe estou eu de ser um cristão perfeito, de ser um crente perfeito. Longe estou. Deus ainda tem que fazer e muito. Fico até com pena, tadinho, tanto trabalho que eu estou a dar para Ele. E todos nós damos trabalho para Ele, porque longe estamos de ser cristãos perfeitos. Então você não pode ser, nenhum cristão pode dizer, eu sou assim, me aceita. O que nós temos que dizer é, Deus, me examina, se tem alguma coisa para eu mudar, me ajuda para mudar. Só é pecado se o pastor fica sabendo. Caramba, que o pastor sabe de tudo, hein? O pastor de pastores. Só é pecado se o pastor fica sabendo. Outra regra que nós inventamos: Deus existe para me fazer feliz. Jesus Cristo. Isto também passa muito desapercebido. Eu percebo isso em aconselhamentos, em conversas, com jovens e com adultos também, de que está esta ideia de que Deus vai me ajudar em tudo e tudo vai estar bem. Você já leu os evangelhos? Já leu? Dá uma olhada nos discípulos. Você quer um resumo disso? Vai lá para Hebreus. A galeria da fé. Todo mundo finalizou com mansão, com carro. Todo mundo lá numa ilha. Acaba numa ilha. Todo mundo numa ilha lá, paradisíaca, né? Todo mundo massagista pessoal, né? Zero estresse, né? Na boa da vida. Um acerrado, outro decapitado, outro crucificado cabeça para baixo. Você leu o cartaz antes de entrar na igreja? Porque não é engano publicitário. A Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara. Nós não podemos esperar no Evangelho que tudo venha funcionar bem debaixo desta falácia, desta mentira de que a própria existência de Deus tem como destino me fazer feliz em vida. Não, Ele pode te fazer feliz na eternidade, isso Ele até promete, mas te fazer feliz, sentimento, de ter tudo, de prover tudo que você quer, tudo carrão, toda mansão, não necessariamente. Agora, que você pode experimentar realização mesmo no sofrimento, sim. Com certeza. Eu acredito que se você conversar com cada um dos discípulos e profetas do Antigo Testamento, que são relatados lá em Hebreus, todos eles te falariam, eu faria tudo igual. Eu faria tudo de novo da mesma. E se você tem dúvida disso, pode perguntar para Jesus. Jesus, você faria tudo igual de novo? Você voltaria lá? Você nasceria igual um de nós? Você cresceria igual um de nós? Você pregaria? Você deixaria eles te prender? Você deixaria eles te machucar, você deixaria eles te colocar na cruz, você morreria de novo? Ele falaria, eu tenho certeza absoluta que faria, sim, eu faria de novo. Então eu não posso esperar do cristianismo uma Disneylândia espiritual. Outra mais, nunca acontece nada de ruim com um cristão. Essa eu já ouvi até de pregadores. Pois, esta já ouvi até de pregadores, né? Eu ouvi uma vez um pregador que falou, acho que já falei para vocês, um pregador que disse assim, a aerolínea teria que me pagar para eu viajar. Por quê, pastor? Porque eu no avião sou garantia de que ele não vai cair. Né? Faz ainda o movimento, a finalização. E todos os crentes que morreram em acidentes, eu vou viajar semana que vem, não teria que estar falando disto. E todos os crentes que... Não, tadinho do Paulo, até naufragou quantas vezes, ele nem lembra, o apóstolo Paulo. Quantas vezes? Não é garantia de que tudo vai estar bem. Quem estava no apagão aqui em Portugal, sei lá quantas semanas atrás, sua casa ficou com luz? Como assim? Você não orou esse dia? Tem que orar. Claro, eu também fiquei sem luz. Pastor Paulo ficou sem luz, todo mundo ficou sem luz. Até o crente mais espiritual do Portugal ficou sem luz.
Vamos lá. Mais uma. Posso ter o melhor dos dois mundos, pecado e santidade. Esse é muito. Eu vou na igreja e vou na balada. Não sei como nem chama em Portugal isso. Vou na igreja e vou sair de noite. Eu vou na igreja, mas eu vou lá com as minhas namoradas, em plural. Nós não podemos ter o melhor dos dois mundos. De verdade, o que você está fazendo é ter somente o pior do mundo. Pronto, acabou, botou um ponto aí. O pior do mundo. Porque você ainda por cima, você não está vivendo na escuridão total. Você está ouvindo a palavra e ainda está tentando viver nos dois mundos. Isto não existe. Os últimos dois. Não vou pedir ajuda a ninguém. Eles têm que vir me ajudar. E nesta regra do jogo, muitos morrem sozinhos. Eu não vou pedir ajuda a ninguém. Se eles são, eu já aconselhei um assim. Se eles são espirituais, eles têm que perceber e vir a me ajudar. De verdade, meu amigo. Eu não tenho cara de Charles Xavier, não. Eu não sou mentalista, não fico sabendo das coisas. Não há nada de mal em fazer o que me faz feliz. Não há nada de... Se te faz feliz, é porque é bom. Eu falei meses atrás. Se te faz feliz, é bom. Assinado, Satanás. Lembra? Bem, obrigado, Kailen. Estava prestando atenção, Kailen. Muito bem. Se te faz bem, se te faz feliz, é bom. Então, esse é o inimigo que quer acabar com você. Que só quer 3 coisas que todos nós sabemos. Matar, roubar e destruir. Mas vamos lá. Não podemos viver, em definitiva, um cristianismo com as nossas próprias regras. Não funciona dessa maneira. Nós, é claro que gostamos que Deus cure a nossa ferida. Quem não gosta? Claro que nós gostamos de que Deus nos faça companhia no dia triste, no dia difícil. Quem não gosta disso? Eu gosto. Quem não gosta de sentir o abraço do Espírito Santo quando você está agoniado? Eu gosto. Quem não gosta de ver a provisão de Deus quando já não há nada em casa? Eu gosto. Quem não gosta de ver o poder de Deus se manifestar no ordinário? É maravilhoso. Mas eu não posso querer todos os benefícios e nenhuma das responsabilidades. Não posso. Eu preciso absorver e abraçar a Bíblia toda, não só as partes que eu gosto. Ele escreve as regras do jogo. E vamos lá, Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2. Romanos 12, 1 ao 2. Eu até fiz uma brincadeira ontem com a equipe de líderes lá em casa e virou realidade, né? Faz 40 minutos eu só falei introdução. Romanos 12, 1 e 2. Amém? Diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. E não fica por aí. Agradável a Ele. Se não parecesse que é o bom, perfeito e agradável para mim, né? O que é bom, o que é perfeito e agradável para Ele. O apóstolo Paulo está dando aqui algumas regras do jogo. E eu queria partilhar com vocês esta manhã. Pode ser? A regra fundamental nesse versículo bíblico é a entrega. A entrega é a regra fundamental. Você vê aí que Romanos 12, versículo 1, começa com aquele rogo-vos, pois, irmãos. Aquele pois está conectado com os versículos anteriores que está falando de salvação. Então, uma reação, segundo a teologia paulina, uma reação à salvação é a entrega. Ok?
Então Ele salva a minha vida pela graça e como reação eu entrego minha vida a Ele. Por vários motivos. É lógico, claro, Ele me salva e eu fico com Ele. Mas também é lógico por questões de proteção. Se Ele me salvou, vou ficar com Ele porque estou bem aqui, perto do seu poder e do seu cuidado. Mas, por em cima disto, a entrega tem a ver com obediência. É popular a frase de que a salvação é gratuita, mas seguir a Cristo custa-nos tudo. Absolutamente tudo. Aí que nós entramos numa conversa de que nós não podemos ser cristãos meio termo. Isso é uma invenção humana. Não há tal coisa na Bíblia. Não existe aquilo de que eu posso ser mais ou menos crente. Na Argentina, que é principalmente um país católico, é muito popular essa expressão de nominal. Católico nominal. O que isso significa? Que ele, é católico, mas não vai na igreja nunca. E triste é ver evangélico nominal. Eu até conheço um ateu nominal, mas evangélico nominal é triste. Tipo, se alguém bater na porta e fazer aquelas perguntas para censo, chama aqui também, não? Censo. E faz, então, religião, é evangélico. Mas tem como aclarar aí que é nominal? Sim, então, claro, evangélico nominal. A gente está inventando até uma nova religião. Não existe tal coisa. O que nós esperamos? O que nós esperamos por ser evangélicos nominais? Porque o católico ateu eu entendo. Eu já fui católico. Dentro da teologia católica está esta questão da confissão com o padre. Você faz o que você quiser, somente você vai lá em algum momento e confessa com o padre, acabou. E o padre diz, está perdoado, vai lá, 50 Ave Maria, 30, não sei quanto, 300 euros na oferta e vai embora. Mais ou menos assim, né? Eu estou sendo muito por cima. Mas existe esta questão de, eu faço como eu quero, eu vou lá, minha família foi católica, eu já quase virei padre, graças a Deus virei pastor, né? Está melhor. Consegui casar, glória a Deus. Né? Está esta questão em volta. Mas evangélico nominal? Como assim? O que eu espero do meu evangelho nominal? Eu não vou nunca à igreja, eu desobedeço absolutamente todos os mandamentos. Eu não leio a Bíblia, porque se leesse a Bíblia, eu perceberia que o que estou fazendo não faz sentido nenhum, somente com aquele versículo de não deixe de congregar, como alguns têm por costume, somado a muitos outros, evangélico nominal, não existe. A reação normal à salvação é a entrega total. Então, essa entrega está diretamente relacionada com a obra da graça na nossa vida. Também fala de sacrifício vivo. Nós muitas vezes falamos daqui que louvor e adoração não começa e acaba no momento do culto. Isto é, de alguma maneira, a nossa performance dentro do louvor e adoração, mais louvor e adoração, principalmente. A adoração é a nossa vida. Não teria nada a ver se eu tenho uma vida toda torta, daqui venho, pego o microfone e canto. Eu sou um adorador. O adorador é aquele que entrega a sua vida como um sacrifício vivo. E é interessante esta expressão porque é puxada do Antigo Testamento, onde existiam sacrifícios para louvar a Deus de alguma maneira, duplo, para tapar o pecado do povo, mas aquela fumaça que subia era o sinal de adoração, era maravilhoso. E é trazido para nós também, mas adiciona lá vivo. Eu imagino que aquele que estava ouvindo, aquele que era mais judaizante, estava ouvindo assim, sacrifício bom, pegava uma espada, vivo. Como vivo? Espera aí. Sacrifício vivo. Eu tenho que morrer para o pecado e me entregar totalmente a Deus. E isso é o ato de adoração supremo. Essa é a adoração que Deus está a buscar. Não quem cante a Ele, mas quem obedeça a Ele. Isso todos nós podemos fazer. Você acabou de perceber que todos nós fazemos parte do ministério de
louvor e adoração, só nominalmente, tá? Mas todos adoramos a Deus. Mas eu não canto bonito. Não precisa cantar bonito, precisa obedecer bonito. Precisa somente ouvir o que Deus diz e fazer todo o teu esforço para cumprir aquilo. Não consegui na primeira, continua tentando até Cristo voltar, não há problema. A intenção está no coração. Eu quero ser um sacrifício vivo, eu quero obedecer a Deus, eu quero viver a vontade de Deus, que vai ser o clímax deste versículo. Eu quero fazer parte dos planos de Deus. Está fraquinho esse amém. Entregar a nossa vida na metade é uma invenção das nossas próprias regras. Sermos cristãos a meio termo é uma invenção das nossas regras. E, meu irmão, vai chegar um momento que aquilo vai pipocar para fora. Você não tem como esconder para a vida toda uma vida dupla. Não tem. Não tem. Vai sair para um lado, vai sair para o outro. O seu matrimônio vai estourar pelo SAR, a sua paternidade vai ir embora rio baixo, sua vida espiritual, sua integridade, por algum lugar, suas finanças, por algum lugar aquilo vai estourar. E não vai ser bom para ninguém. A Bíblia não encoraja que nós tenhamos uma vida dupla. Amém? Segunda coisa que eu entendo é que não temos que nos conformar a este mundo. Romanos 12, 2, primeira parte, diz: e não vos conformeis a este século. A palavra conformar aqui traz a ideia de uma pressão externa. Vou perguntar para os crentes da igreja da Almada, Cova da Piedade: quem sente a pressão externa durante a semana? E os outros, por que não estão sentindo? Vou perguntar de novo. Quem sente a pressão externa durante a semana? O mundo faz uma pressão para você viver de uma maneira diferente. O mundo pressiona. Muitas vezes não há muita pressão porque nós não apresentamos muita exposição. E viramos aquele crente 007, né, que é crente, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa semana fiquei muito feliz. Tinha uma jovem aqui da igreja que apresentou um trabalho na escola. E aquela questão, né? Você pode escolher na escola o que quiser para apresentar e tal. E sei lá, né? Até eu acho que na minha adolescente escolheria um tema assim para ficar meio escondido. Mas escolhi um tema assim, tipo aborto pro vida. Olha só. E apresentou lá, e fizeram perguntas, e respondeu, e teve firmeza no seu argumento. E eu fico feliz quando escuto. Eu já falei isto na reunião geral de jovens da última vez, mas vocês jovens me inspiram. Amém? Os adolescentes desta igreja realmente me inspiram, me animam o coração para continuar avançando. Por quê? Porque vocês não são daqueles que se escondem. Vocês não são daqueles que jogam de 007. A grande maioria de vocês, né? Eu sei que tem alguns aí, não, mentira. Não vou olhar. Não. Mas isso inspira o coração de qualquer líder, na verdade, não somente o meu. Porque o mundo apresenta uma pressão, e essa pressão geralmente faz com que nós nos escondamos. Mas glória a Deus por aqueles que não se escondem. Glória a Deus por aqueles que ficam em pé. Glória a Deus por aqueles que abrem a boca. Glória a Deus por aqueles que falam aquilo que pensam, mesmo quando estão num contexto que pensa diferente. E isto que o apóstolo está a falar aqui, este aqui é o conformar, a pressão que vem de fora. A pressão externa quer impor-nos as suas próprias regras. Matar até a semana tal está certo. É uma regra, não é? Aí eu falo sim, eu falo não, eu falo sim porque não sei, eu falo não porque não sei, eu pesquiso, eu pergunto, vou na Bíblia, eu faço perguntas até científicas, eu tento achar uma resposta real para aquela imposição, ou estou somente a aceitar tudo que o mundo me diz? Porque alguns dizem, mas eu não quero problemas. Meu amigo, você entrou na religião errada.
não quero problemas com Cristo, não quero problemas. Teria melhor caminhar com Buda. Procura de iluminação, porque sim. Vai lá, se senta debaixo de uma árvore e espera. Cristo traz-nos problemas, mas traz-nos salvação e vida eterna. Eu falo sempre, o mártir, aquele que dá a vida por Cristo, quando está perante a espada ou perante o fuzil, e diz, eu não vou negar Cristo, se querer me matar, me mata, e morre, não é um louco, não é um ilógico. Ele sabe que aquilo que está prestes a perder é muito menor daquilo que está prestes a ganhar. Não é um louco, não é ilógico, não é clínico. Ele sabe que a vida eterna é muito mais valiosa que a vida terrena. Então, nós crentes, quando nos enfrentamos a essa pressão externa, temos que entender que aquilo que ganhamos é muito melhor que aquilo que perdemos. Coloco biblicamente que esta breve tribulação temporal, passageira, não pode se comparar com a glória que há de vir. Isto tem que estar na mente de todos os cristãos. Eu vou perder popularidade, eu vou perder reputação, eu vou perder a promoção no trabalho, eu vou perder isto, vou perder aquilo. A questão é obedecer a Deus. Amém? Resistir ao mundo é sinal de transformação. David Wilkerson fala o seguinte: a igreja que o mundo mais aceita é a igreja que Deus mais rejeita. Lamentavelmente, nós estamos a viver num tempo onde parece que como igreja queremos ser aceitados. Nossas mensagens estão positivas e fraquinhas. Nossas mensagens, graças a Deus na nossa igreja não. Mas muita mensagem por aí fora está aí, você é ótimo, você é inquebrantável, você é maravilhoso, glória a Deus pela tua vida. Pecador incircunciso, diz a Bíblia, né? Porquanto todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não somos nada, tudo que temos é de Cristo. Tudo que temos é de Cristo. Lamentavelmente, estamos a viver num tempo que, se você procura, acha uma igreja que passa a mãozinha em cima do seu pecado. Só você tem que dar um dízimo, está de boa. Lamentavelmente, nós encontramos hoje. Não procure essa doutrina. Procure a Bíblia. Procure a vida de sacrifício, procure o serviço, procure o ministério. Não há nada mais importante que você, jovem, possa fazer com a sua vida que servir a Deus. Nada. Em absoluto. Não se trata de isolamento, não é que a gente vai ficar dentro de uma bolha a vida toda, mas de não absorver o espírito do mundo. Você não tem que se isolar, mas você tem que estar presente sem absorver as regras do mundo. O mundo quer te dizer como você tem que namorar, como você tem que casar, ou fazer família, ou se juntar com alguém. O mundo quer te dizer como você tem que avançar no trabalho, sendo desleal, ilegal. O mundo quer te dizer como você tem que ser violento. O mundo quer te dizer como você tem que mentir. O mundo quer te impor as regras dele. Mas você precisa abraçar as regras de Deus. Porque se eu te perguntar, que destino você quer? O destino do mundo ou o destino do povo de Deus? Estou falando de destino. Qual você quer? Todos nós queremos o destino da família de Deus. Uma eternidade no céu com Cristo Jesus. Ninguém quer o destino do inferno. Mas muitos vivemos como se nós quiséssemos o destino do inferno. E o inferno é real. Tá bom? Ele existe. E nós temos que tomar uma decisão em vida. E eu espero que você decida Cristo. A santidade, meu amigo, não é coisa do passado. A santidade não é de outrora, não é uma antiguidade, não é uma prática só dos apóstolos, não há cessacionismo na santidade. A santidade não faz parte dos pais das Assembleias de Deus. Santidade é cultura do reino de Deus. Eu sou separado para a glória de Deus.
Deus me escolheu, me trouxe para perto e Ele quer usar a minha vida. Isso que é a santidade. A santidade tem duas faces, o sim e o não. O não a pecado e o sim à vontade de Deus. A santidade não é coisa do passado. E para finalizar, o último que eu entendo desse versículo, a parte B, diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu escolhi outra versão justamente pela finalização, que diz: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A transformação é progressiva e é interior. A ideia é que nós, com o tempo, sejamos mais transformados. Mas, lamentavelmente, nós vemos muitos crentes em involução, tomando emprestado o termo, ou em degeneração, né? Voltando atrás. Quando aceitaram Cristo, eram uma maravilha de pessoa, amorosos, compassivos, serviciais, faziam parte do corpo, amavam os diferentes, até aqueles que tinham opiniões diferentes que eles. Mas quando vai passando o tempo, vão virando porta de igreja fechada. E sem manutenção. Chega perto e dá medo. Não abraça a ninguém. Do baixinho, ninguém. Não diz te amo para ninguém. Acaba o culto, sai correndo. Só conversa com aqueles que pensam igual a ele. Faz uma panelinha evangélica, fica lá. Nós somos igreja. Outro dia estava pensando nisto, fiquei muito triste de ir lá orar. Chegam algumas notícias para nós, da igreja. E eu não estou falando aqui internamente, da igreja no mundo, coisas que acontecem. Eu fico pensando, meu Deus, e nós somos a igreja. Nós que somos a sal e a luz. Nós. Aquele lá, que faz isto, que faz aquilo. Nós somos a igreja. Irmãos, temos que fazer melhor. Temos que fazer melhor. Temos que renovar a nossa maneira de pensar. Temos que abraçar uma nova perspectiva. E aqui que vem o fundamento para aquilo que estamos a falar no início, com aquela regra inventada, falsa de eu sou assim, você tem que me aceitar. A palavra transformação aqui tem a mesma raiz que metamorfose, isto é constante. Nós estamos em constante transformação. Eu sou assim, me aguenta. Eu sou crente há muito tempo, não vou mudar. Jesus! Aí que às vezes eu oro no início da igreja, Senhor, que todos estejamos aqui. Mas como assim? Claro, porque alguns estão aqui, mas não estão. Estão aqui pensando no hambúrguer, estão aqui pensando no futebol da noite, estão aqui pensando quanto que o pastor esse aqui vai acabar, estão pensando, não estou entendendo, ele fala esquisito. Pensamos e vamos. Mas temos que prestar atenção à palavra de Deus. 52 sermões anuais ouvimos, escutamos. Quantos deles estão a transformar a nossa vida? Quantos deles nós abraçamos? É que eu não gosto do pregador. Você não tem que gostar de mim. Você tem que gostar da Bíblia. Não tem que gostar de mim. Porque eu sou irresistível, mas não tem que gostar de mim. Minha mente é traiçoeira. Não tem que gostar de mim. Não tem que... Eu gosto do pastor Paulo. Eu adoro ele. Não gosto dessa expressão. Eu amo ele. Não é isso. Você tem que gostar da Bíblia. Você tem que abraçar a Bíblia. Você tem que aceitar. E na Bíblia você vai encontrar lá que tem que me amar mesmo não gostando de mim. Pronto. Problema resolvido. Não há problema. Eu também tenho que gostar de você. Tenho que amar pelo menos, que é maior ainda. Então não há isso de que eu posso ser do jeito que eu quero. Não. Eu preciso ser do jeito que Cristo quer que eu seja. O crente é chamado a mudar, não apenas de aparência, mas também de essência. Não é para você ter aparência de crente, ficar bem arrumadinho no domingo. Não.
é para você mudar, nós mudar internamente. E já o último ponto, a vontade de Deus é compreendida somente pelos obedientes. Se você segue a ideia do texto bíblico, aquela boa, agradável e perfeito para Deus, é o complemento, não faltando absolutamente nada. E às vezes, eu não sei você, mas eu, até na minha vida missionária, às vezes tenho falta de tudo, mas eu fico pensando, eu tenho tudo. Isso é só matemáticos espirituais que entendem. Está faltando tudo. Se vai ver nessa área, falta pouco. Falta, porque falta. Mas se você depois senta, tranquiliza seu coração, dá um tempo de oração, olha em volta, você tem tudo. Às vezes chega um momento do mês e diz, está faltando de tudo, não tem açúcar, não tem feijão, não tem isto, não tem aquilo. Você para pensar, respira assim, olha em volta, mas tem Laura, tem Benjamin, tem Oliver. Está tudo bom. Tem ministério, estamos servindo a Deus, longe do nosso país, está tudo bom. Está fazendo a vontade dele, está tudo bom. E parece que Deus está esperando você entender isso, de repente depois ele completa, de repente ele chega com arroz, com feijão. Deus é maravilhoso, meu irmão. Pode faltar tudo, mas você sempre vai ter tudo. E eu espero que você possa entender isso. Carlos Anacondia, um evangelista argentino, diz o seguinte: não existe avivamento verdadeiro se não existisse também uma transformação profunda. Quase todo avivamento é precedido por uma grande convicção de pecado. Você pode ver isso na história. Avivamentos na história não foram depois de grandes momentos de louvor, ou grandes expressões da palavra. Foi depois de grandes e profundos arrependimentos. Claro que arrependimento vem pela palavra, mas depois do arrependimento que vem o verdadeiro avivamento. Então, se nós queremos avivamento na nossa vida, o que temos que fazer é olhar para dentro. O que temos que fazer é pedir a Deus, Deus, me examina. Dá aqui um scan na minha vida. Se tem alguma coisa que está errada, tira de mim. Se tem alguma coisa que não te agrada, tira de mim. E me dá a coragem para deixar e abandonar aquilo. Queria pedir para você ficar em pé para nós podermos orar. Deus já estabeleceu as regras do jogo. Não é necessário a gente fazer uma assembleia, um concílio para a gente chegar num acordo das novas regras do jogo. Não são necessárias atualizações, como aqueles manuais de instruções dos esportes. A nova regra. Não. Deus já estabeleceu. Deus já estabeleceu. Queria pedir para você fechar os olhos um instante. Quando nós praticamos um esporte sem conhecer as regras do jogo, fazemos o ridículo. Não passa de uma brincadeira de criança. Quando nós praticamos um esporte sem as regras do jogo, não há hipótese nenhuma de ganhar. Não há hipótese nenhuma de ganhar. Você pode ter o potencial para ganhar. Você pode ter a força para ganhar. Mas se você não seguir as regras, não há maneira de ganhar. E é por isso que o inferno pode estar cheio no futuro de potenciais santos, potenciais ministros, potenciais pais de família, potenciais homens e mulheres de Deus, potenciais e até quizás nominais. Mas para ganhar a carreira, para obter o prêmio, para obter a coroa, para ouvir as palavras do próprio Jesus nos dando a bem-vinda ao céu, à vida eterna, eu preciso obedecer às regras do jogo. Não tenho que inventar nada, só ler, só procurar, só ser aconselhado, só ficar junto na igreja. A vida cristã exige entrega. A vida cristã exige ser diferente do mundo, separados do mundo. E a vida cristã exige uma mente renovada pela palavra. A vontade de Deus, meus irmãos, não é um mistério
inalcançável, mas é uma realidade que aqueles que obedecem podem experimentar. E nesta manhã eu queria orar por você. Se você leva muito tempo perdendo neste jogo da vida, se você leva muito tempo carregando pecado, carregando angústia, carregando falta de perdão, carregando dor, pela sua própria teimosia, não pelo Evangelho, possivelmente você tem que dar uma conferida nas regras do jogo. Será que é assim que Deus quer que eu viva? Será que é dessa maneira que quer Deus que eu faça a minha família? Não podemos pedir a Deus para abençoar aquilo que nós já fizemos torto, né? Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Cura as nossas feridas, Pai. Enche a nossa vida daquela alegria que não pode se esgotar, daquela que vem do gozo do Senhor, daquela que é a nossa força, daquela que a Bíblia fala, não aquela felicidade vazia, oca, que o mundo quer vender, aquela felicidade de aparência não, Senhor, aquela alegria, aquela realização, aquele gozo do Senhor, que nem sentido tem, mas lá está, nos acordando de manhã, nos dando energia para viver, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu estou pronto para começar a ganhar na minha vida. Eu estou pronto para obedecer, Deus. Eu estou pronto para ouvir a Tua palavra, e não só ouvir como alguém que esquece. Eu estou pronto para ouvir e praticar aquilo que acabei de escutar. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, eu levanto clamor pela Tua igreja, na qual eu também estou incluso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos afasta de um evangelho nominal. Nos afasta de um evangelho meio termo, Senhor. Nos afasta de uma brincadeira de criança. Nos afasta de fazer o ridículo na vida. Nos afasta, nos tira de lá. Porque isso que o diabo, o inimigo, quer: matar, roubar, destruir, envergonhar você. Mas Jesus quer te dar vida, e vida em abundância. E somos nós que escolhemos.